Olá! Inicia agora aqui na sua TV em Nova SC mais um programa Empreenda. E o tema de hoje é como reinventar-se como MEI. Eu recebo hoje o consultor do Sebrae, o Matheus Bernardino. Matheus, seja muito bem-vindo ao programa Empreenda. Muito obrigado pela oportunidade de a gente conversar um pouquinho sobre o tema. Bom, Matheus, eu quero começar falando de economia, né? Tivemos 2 anos de pandemia e aí eu quero perguntar a diferença desse cenário, né, do auge da pandemia para agora de retomada econômica em 2022, né? Como é que ficam os números, né, nesses 2 momentos muito importantes que a gente vive da história? Perfeito. Acho que é legal a gente resgatar um pouquinho em 2020, quando iniciou a pandemia, né? Em março a gente teve um alto índice de desemprego, né, por conta do fechamento das empresas. Só que o que é interessante é que, mesmo com esses fechamentos das empresas, que muitas não puderam estar vendendo, então tiveram que acabar fechando as portas, as pessoas começaram a empreender em setores diferentes. Então, por exemplo, eu, Matheus, posso ter sido demitido, né, em 2020, só que eu posso ser bom em algum setor, então eu acabo abrindo meu negócio. Então é engraçado como, apesar do cenário econômico em 2020, 2021 e 2022 ser de pandemia, a gente teve mais empresas abrindo do que fechando, né? E dessas empresas, mais de 50% são MEIs. Então, a cada 2 empresas no nosso país e aqui no nosso estado também, uma é um microempreendedor individual. E quem empreende, muitas vezes, precisa ter um crédito para abrir o seu negócio, né? Alguns utilizam já um valor que tem guardado. E eu queria que você falasse um pouco do acesso ao crédito nesse cenário, né, de tantos novos negócios surgindo. Primeiro é importante a gente comunicar, né, para o pessoal que a gente precisa avaliar da porta para dentro, né, dos recursos próprios, porque o crédito mais barato é aquele crédito que é nosso, né, do nosso dinheiro, e não que a gente pegue de terceiros, porque a gente vai pagar juros, e por mais que juros pode ser mais baixo de uma opção ou de outra, é juros, né? E juros compostos sempre vai ser mais alto. Só que o que é legal a gente falar sobre crédito, que em 2020 a gente teve muito acesso a crédito. O governo federal liberou muito crédito com fundo de aval. Fundo de aval basicamente é tu não precisar de um avalista e tu não precisar também colocar um imóvel, né, como uma garantia real. Então, as pessoas conseguiram pegar crédito muito barato, né? A gente estava com uma Selic a 2%, hoje a gente está em 13,75%. O que isso quer dizer? Que hoje o crédito é muito mais caro. Por mais que se tenha linha interessante, como o Pronamp, que é a principal, que tem fundo de aval, não precisa de garantia real, tem 11 meses de carência para a pessoa conseguir se organizar para depois começar a pagar, tem uma Selic que vai ser igual para todas. Então, é muito importante que a pessoa faça uma comparação entre linhas de crédito, porque tem entre linhas, né, como, será que o banco vai me cobrar um seguro? Quanto que o banco está cobrando de taxa administrativa de crédito? Né, porque na hora da avaliação, a gente acaba não vendo isso. Só que na hora da contratação, a gente é surpreendido por essas taxas a mais. E nós temos uma inflação. E aí, nesse momento que a pessoa está querendo empreender, está no início, né, do seu negócio, necessita de investimento e tudo mais, como controlar esses custos nesse cenário? Né? Muito se fala de que no começo do negócio você mais investe do que lucra. Verdade. Então, eu queria que você falasse um pouco do controle de custos. Perfeito. Quando a pessoa abre um negócio, ela precisa pelo menos ter 3 meses, né, pensando que ela não vai faturar, mas ela vai ter custo a pagar. Então, se eu tenho contratação de pessoas, se eu compro máquinas, se eu tenho produtos, a gente tem que pelo menos ter 3 meses pagando sem contar que a gente vai receber, né, para a gente ter esse capital de giro na empresa. Né? Mas pensando na questão de custos, a inflação está aí, né? Está alta, a gente sabe que nós vamos no mercado, o preço dos produtos que a gente consome é muito mais alto do que era 2 anos atrás, há 1 ano atrás. Né? E isso é oferta e demanda, né? Aquilo que a gente aprende na economia há muito tempo atrás sempre vai funcionar. Tem muita gente comprando e, por consequência, o preço vai aumentar, porque lá na ponta, lá no agro, lá na indústria,
às vezes eles não suportam a alta demanda que se tem para consumir aquele produto. E a empresa, o que ela precisa fazer é reduzir o custo, mas que não impacte, né, no produto final ao cliente. Porque você imagina um restaurante que troque uma carne com qualidade que as pessoas vão lá para consumir a carne, ele compra uma carne mais inferior. Isso impacta automaticamente na experiência junto com o cliente. Então, mais vale a gente ver outras possibilidades de não trocar, mas sim de ter alternativas, né? Como outro pedaço que seja suíno, que é mais barato, que seja o frango, enfim, né? Mas que tenha possibilidades, mas não impacte no cliente, porque senão tu vai acabar perdendo ele. E se precisa aumentar o preço, a gente precisa falar para o cliente até que isso aconteça, para não surpreender também. Eu vou pegar um gancho, Gustavo, falando da questão da experiência do cliente. Você estava falando, né, desse cuidado para não perder o cliente, né, para ter um outro leque de opções, para poder manter. Cada cliente é muito valioso para o empreendedor. Eu queria que você falasse um pouquinho da experiência do cliente, que isso também passou por uma transformação durante a pandemia, né? Exatamente. Tem uma palavrinha que se chama Omnichannel, que em 2019 ela estava muito em alta, né? Porque nos Estados Unidos se tinha muito a experiência online e offline. O Omnichannel é essa integração do online com o offline. Porque tu imagina uma pessoa comprando na internet e quando vem o produto, ela não tem a mesma experiência. Tu acaba queimando a empresa como um todo. Então, o Omnichannel é tu atender bem no online, mas tu também atender bem no offline. Quando o cliente necessita dessa experiência, é isso que faz ele fidelizar. É isso que ele fica fiel à empresa. E é muito mais fácil tu vender outros produtos para o mesmo cliente, que já confia em ti, do que tu ter que conquistar outros clientes, que é muito mais custoso. E outra coisa que é bacana é a gente avaliar, fazer uma curva ABC e a gente avaliar os clientes curva A, que são aqueles clientes, poucos clientes, que representam só 20% do teu faturamento, 20% da quantidade de clientes, mas esses 20% representam 80% do teu faturamento. Então, são clientes estratégicos, que a empresa precisa deles. Então, a gente precisa avaliar esses clientes e por que não a gente dar algum brinde para ele, para manter a relação. Até porque se a gente não entra em contato com ele de alguma maneira, ele às vezes não lembra, né, que a empresa existe. Então, são essas pequenas ações que a gente faz, sempre não envolvendo tanto custo, que é importante para a empresa, mas com um objetivo sempre de ter experiências com o nosso consumidor. Ainda falando dessa questão do cenário pandêmico, né? É impossível não associar de tudo que a gente viveu que não tenha afetado a vida do empresário, do empreendedor. Quais os setores que ainda estão, os principais setores que ainda estão patinando, tendo dificuldade nessa retomada que você vem acompanhando? Perfeito. O comércio como um todo, né, a gente observa que a gente não tem mais centralizações de comércios como se tinha no centro da cidade, por exemplo. Os bairros estão sendo muito autônomos porque as pessoas estão em casa, né? Isso ficou, já não tem mais somente o presencial. A gente vê grandes empresas em Florianópolis, por exemplo, que fecharam totalmente as portas para as pessoas trabalharem lá, mas as pessoas estão trabalhando em casa. Então, tu imagina se as pessoas estão num bairro longe do centro, elas vão consumir nesse bairro. Elas não vão ir até o centro para consumir, até porque também tem a questão do online. Então, olha como muda esse cenário e o comércio sofre com isso. Então, automaticamente o comércio ele vai para o online, né, para também atender esse cliente de alguma maneira. Então, a gente também tem um bar e restaurante que sofre exatamente a mesma coisa, porque o restaurante, primeiro, é impactado fortemente por conta da inflação. A gente sabe que os alimentos, eles costumam, né, aumentar com uma certa frequência. E a gente tem restaurantes que acabaram ou fechando ou tendo algum tipo de dificuldade porque o cliente não está indo mais lá. Não está indo por quê? Às vezes porque ele está em casa. Então, o que ele vai fazer? Ele vai pedir um alimento pelo aplicativo. E será que esse restaurante não está no aplicativo? Né? Já se tentaram vários aplicativos que não sejam aqueles principais para conseguir atender o restaurante, só que com uma taxa menor. Porque esse aplicativo maior,
ele tem uma alta taxa, até porque sabe que os restaurantes precisam dele. Então, ele tem os restaurantes na mão. E é lógico que o investimento que eles fazem é muito alto, né, para ter que cobrar esse valor. Então, bares e restaurantes acabaram sofrendo, ainda sofrem. O comércio como um todo. Só que, por contrapartida, a gente tem muita gente aproveitando, né, o cenário da pandemia como a tecnologia. Né? Tecnologia, como a gente tem essas empresas com dificuldades tiveram que ir para o digital ou tiveram que trabalhar com a transformação digital, se tem que ter fornecedor para isso. Então, muitas empresas acabaram abrindo ou aumentando para atender essa alta demanda das empresas que estavam precisando. Foi um salto, né? Eu ouvi já em alguns eventos que o salto tecnológico, a gente deu um pulo de 10 anos, é mais ou menos isso, em termos tecnológicos, a pandemia acelerou esse processo? Não tenha dúvida nenhuma. Né? A gente tem eu chamo até de overdose de informação, de conteúdo e de ferramentas mesmo, né? Seja na capital ou seja em outras regiões. O estado de Santa Catarina é muito forte em tecnologia e inovação, então acelerou por necessidade. Né? Acredito que se não tivesse a pandemia, a gente não teria essa aceleração tão forte e tão rápida. Agora, Matheus, uma coisa muito importante, né? O empreendedor que está nos escutando em casa, que está numa crise, que não quer fechar o seu negócio, plano de recuperação econômica, né? Ainda temos uma inflação muito alta, estamos num processo ainda de retomada econômica e aí eu queria que você falasse um pouco de como buscar, né, um plano de recuperação econômica, o quanto isso é necessário. Perfeito. Aquilo que a gente não mede, a gente não consegue tomar decisão. Então, a primeira coisa é analisar os números. Né? Muitas empresas não registram aquilo que entra, aquilo que sai, quem são os clientes, quem são os fornecedores, e aí, quando vai tomar uma decisão, toma uma decisão no escuro. Ou, de repente, por ir ouvir outro empreendedor, mas não da realidade dele. Então, a primeira dica que a gente dá é faça registro de tudo, para depois tomar a decisão mais assertiva, porque com base no teu histórico, tu consegue prever o teu futuro. E aí ter alternativas para conseguir alcançar aqueles teus objetivos maiores. Isso é extremamente, não é nem necessário, é essencial nesse momento. Matheus, dicas valiosas. A gente vai fazer uma pausa rapidinha. Vamos para o intervalo comercial e a gente já volta com mais dicas aqui no Empreenda, da sua TV Inova SC. Já voltamos.